Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 4. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 4. Vamos até o 11. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, com D maiúsculo, o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Amém? Vamos falar com Deus. Pai querido, dá-nos uma palavra poderosa nesta manhã. Eu chamo de palavra poderosa aquela palavra que balança as nossas estruturas e que penetra o nosso coração e ocupa o nosso coração, a nossa alma completamente, sem deixar espaço para mais nada. E nós queremos, Senhor, aplicar essa palavra na nossa vida. Por isso precisamos do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fala conosco, ajuda-nos, encoraja-nos, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Um dos privilégios, né? Deus nos privilegiou de várias formas, com vários nomes. E um deles, eu quero que você guarde, que em breve já vamos falar sobre isso. Ele diz que nós somos da família dele. Que privilégio, você imaginou? Ele não diz que nós somos como fôssemos uma família. Aguarde a cena dos próximos capítulos. Nós falaremos sobre isso. E a outra é ele dizer que nós somos como ele, porque ele é luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E ele diz que nós somos filhos da luz e filhos do dia. O título dessa mensagem que nós colocamos, o título é apenas para você depois achar na internet, enfim, às vezes é um título que, eu daria outro título, mas é apenas para você ir lá no seu catálogo. Vencendo a escuridão. A primeira pergunta que nós precisamos tentar entender e fazer para nós, nesse trecho que nós lemos, subentende-se que a escuridão não é uma coisa boa. E por que ela existe? É porque Deus permite algumas situações nas nossas vidas, no universo, no mundo, para que nós saibamos entender que aquilo não nos pertence ou que nós temos que ter influência sobre aquilo. Essa é a primeira coisa. A Bíblia diz lá no início que Deus,
Quando ele criou a terra, ele foi fazendo as coisas, e foi criando, e depois ele separou o dia da noite. Mas ele não extinguiu a noite. Ele não deixou só dia. Porque era necessário para o nosso aprendizado e para principalmente a nossa atuação como servos de Deus, como filhos da luz, filhos do dia, nós entendêssemos o papel que nós exercemos no propósito de Deus aqui na terra. Ele não acabou. Mas haverá um tempo que a escuridão não vai existir. Porque aí nós não teremos mais nada para fazer. Tudo estará terminado. Estaremos no céu com Ele. E a Bíblia diz que não haverá noite. Que tremendo isso. Intrigante nós sabemos. Mas quando Ele separa a noite do dia, e não acaba com a noite, Ele também está dando um recado. Existe a noite, mas quando o dia chegar, não pode haver noite. Existe a noite por um período, mas quando o dia chegar, não pode estar escuro. Aquilo que Deus separou, nós não podemos unir. A gente gosta muito da frase, aquilo que Deus uniu não separa o homem, falando de casamento. Mas e aquilo que Deus separou? Estou te dando tempo para você pensar aí. Se Deus colocou a noite ali e o dia aqui, quando o dia for chegando, a noite tem que sair, por que eu tenho que misturar o dia com a noite? E se Ele me chama de dia, por que eu vou me passar por noite? Por que ao entrar na noite, eu me misturo com a noite e sou visto como noite? Deus separou, você não pode juntar. Há países em que no verão não há noite. Há países que escurecem muito mais tarde. Mas há países que no verão 24 horas, está claro. Nunca mais, até Jesus determinar o fim de tudo, nunca mais eles estarão misturados, porque Deus separou o dia da noite. Irmãos, a primeira comparação para as nossas vidas é que quando Jesus nos chama e nós atendemos o seu convite, passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser irmãos de Jesus e passamos a fazer parte da grande comissão, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Mostrar o dia, mostrar as coisas que estão corretas. E muitas vezes nós não fazemos porque nós também não aprendemos a servir. Imagine agora que aqui estivéssemos todos no escuro, que hoje fosse a noite já aqui, ou então fosse ontem à noite. Tudo escuro, tudo, faltou luz, tudo escuro. E eu peço aos irmãos que venham, olha irmãos, vocês precisam vir sempre com lanternas para a igreja, porque num negócio desse, nós não temos, vamos dizer que não tenhamos aquele, aquele aparelho de luz de emergência. Então os irmãos tragam as suas lanternas, por favor. Faltou luz, tudo no escuro. Os irmãos que estão em lanternas, levantam a mão. Eu não vou ver porque está no escuro, né? Mas enfim, venham aqui para frente. E os irmãos vêm. E 5 lanternas estão aqui. 2 com bateria, com pilha. E 3 descarregadas. Você representa a luz, porque você tem uma lanterna. Mas você se misturou com a noite, porque faltou bateria. Muitas vezes, irmãos, as pessoas olham para nós e nos conhecem. Muita gente me conhece, muita gente te conhece. Irmãos, quantos amigos de vocês, quantos de vocês têm amigos que não são crentes?
não são crentes. Eu quero amigos que não são crentes. Você pode ter amigo que não é crente, viu? Você não deve se associar, a Bíblia diz em julgo desigual. Isso é outra pregação. Mas se você tem amigos que não são crentes, quantos aqui tem esses amigos que não são crentes, mas que sabem que você é crente em Jesus? Levanta a mão, por favor. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Você sabe o que eles esperam de você? Ou pelo menos imagina o que eles esperam? Eles esperam que na hora de aflição você seja socorro presente, luz. Na hora que ele estiver num momento de escuridão da vida dele, e nós vamos falar algumas coisinhas aqui, que você seja esse amparo. Ele espera isso de você, embora ele não tenha aceitado Jesus. Tem muita gente que não aceitou Jesus, às vezes até te critica, mas na hora do aperto ele procura quem? A você, porque ele sabe que você é a pessoa. Ou então às vezes ele vem e critica assim: poxa, mas você é crente e falando palavrão? Porque para ele isso é inadequado, é incoerente. Um palavrão que para muitos não é só um palavrão, mas é uma coisa terrível. E se você aprende a falar palavrões, você vai fazer coisas piores do que falar palavrões, porque isso é uma porta de entrada. Esses seus amigos estão olhando para você, ou então quando você deixa de prestar socorro e a pessoa diz: mas você é crente e não fez isso? Porque eles esperam de nós. Aqueles que não são crentes, eles acham: nós podemos fazer todas as coisas erradas, nós temos o direito de fazer, mas você é crente, você conhece a palavra, você não pode fazer errado. Amém ou não amém? Quantos querem desistir de ser crentes ao saber disso? Falei: pastor, eu não pensei nisso, eu vou voltar atrás, depois eu volto para cá, deixa aí em stand-by a minha ficha de membro, e eu não estou em condições. Eu acho que você deve fazer essa análise, mas não deve sair. Você deve buscar o Espírito Santo e dizer assim: Senhor, renova a minha vida. Aliás, um dos grandes propósitos do Raízes é que nós reconheçamos que há coisas em nós que nós precisamos retirar da nossa vida. Mas não parem em reconhecer. Nós temos que ter o ato de buscar e de querer, porque Jesus não violenta a nossa vontade, mas Ele espera, sinceramente espera, que nós nos acheguemos a Ele e dizemos: eu quero. Ontem nós vimos aqui algumas pessoas orando, pedindo o enchimento do Espírito, o batismo no Espírito, e alguns falavam assim: Senhor, eu quero, me dá, eu quero, me enche. É impossível o Senhor não te encher. É impossível o Senhor não dar. A palavra de Deus diz que aqueles que pedem ao Espírito Santo, eu não vou negar, assim como o pai não nega o pão ao filho, como eu vou negar o Espírito Santo àqueles que me pedirem? Ele está dizendo isso, irmãos. Amém ou não amém? Amém. Tremendo. Deus colocou a noite para dar opção de passagem, saindo da noite para o dia. Há coisas que acontecem só durante a noite. Embora, lendo essa passagem, algum irmão possa pensar assim: mas aqueles que se embebedam à noite, mas eu conheço um cara que ele é pinguço desde 9 horas da manhã, ele se embebeda de dia. Mas o natural é que as pessoas saiam à noite para celebrar. Durante o dia você está trabalhando, durante o dia você está empreendendo. Deixa eu te fazer uma pergunta: é melhor dirigir só de dia? Perdão, é melhor dirigir de dia ou à noite? Fala bem alto para sair na gravação. Dia. Mas por que você dirige à noite? Fala alto, irmão. Hein? Só porque é necessário? Então você sai necessário com o farol apagado. Você dirige à noite porque há luz. E muitas vezes
o seu farol do carro não está legal e você passa grandes apuros, só porque você está na noite. É um ditado que diz: à noite todos os gatos, você não enxerga direito. Não era ainda noite, mas era noite, estava escuro, já era meio de madrugada, mas não estava claro. E Jesus vinha caminhando sobre as águas. E os discípulos olharam e acharam que era um fantasma. Você já imaginou você confundir Jesus com um fantasma, irmão? Primeira coisa que eu vou dizer assim: você precisa de óculos. Muitas pessoas confundem. Eu pensei que você era fulano. De vez em quando alguém chega para mim e diz assim: nossa, eu pensei que você era aquele artista da TV. Eu não disse que o artista, irmão. Somos filhos do dia. O versículo 5 diz: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. E pode ser que você diz assim: pastor, só precisa, porque à noite tem culto, e a igreja abre de noite. Exatamente, você disse tudo. A igreja abre de noite para transformar dia na vida das pessoas que vêm aqui, que precisam de dia, de luz e salvação. Nós somos responsáveis então por algumas coisas como sendo dia. Primeiro, nós precisamos de clarear os caminhos dos que andam em trevas. Somos nós. Não, é Jesus. Sim, então você espera ele vir aqui para fazer isso. Ele nunca mais virá fazer isso. Quando ele vier, ele virá primeiro, não descerá na terra. E nós não chamamos essa que eu vou falar agora de segunda vinda de Jesus, que não é. Esse é o arrebatamento. Ele não pisa na terra, ele suga a igreja, ele sequestra a igreja, e depois de 7 anos com ele, essa é a nossa visão, a visão da maioria, ou uma grande parte das igrejas, estando nós com ele em casamento, nós somos a noiva, e a Bíblia diz que o casamento será lá. Como é que a noiva está aqui, o casamento lá? Não é? Se bem que hoje tem gente casando por correspondência aí, bota lá a câmera lá, mas não é o caso. Mas aí depois ele volta, aí sim, essa é a segunda vinda, quando ele volta com a igreja, com os santos dele, com os escolhidos, para estabelecer o milênio, e aí ele já venceu todas as batalhas, e no final do milênio, ele acaba com a noite, acaba com o sol também. Ué, então não vai ter dia? E a Bíblia diz: não haverá o sol mais, porque ele é o sol da justiça. Ele é o sol, não precisa de luz. Ele já é luz. Você imaginou o brilho, a presença de Deus? E o que é clarear os caminhos dos que andam em trevas? Primeiro, é incoerente que um filho da luz semeie escuridão. E o que é a escuridão? Em palavras, palavras de morte, palavras de tristeza, palavras de angústia. E há pessoas que nem se dão conta, se acostumaram a falar em coisas ruins que eles falam normalmente. E às vezes falam sorrindo. Você conhece o senhor Sebastião? Conheço. Filho dele morreu. Ele está rindo, mas está falando palavras de... Ó, cuidado, hein? Conheço uma pessoa que passou assim, 3 dias depois morreu, hein? E não sei não, isso não vai conseguir não, hein? Cuidado, hein? O bicho vai te pegar, hein? Nós só temos palavras, às vezes, de tristeza, de angústia, de desespero, de insatisfação. Primeiro, as nossas palavras precisam ser palavras de vida, palavras que edificam, palavras de exortação. Quando o apóstolo Paulo
diz que, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, ele vem falando sobre o dom da profecia. Ele diz: é muito legal que vocês falem em língua. E eu também falo. Mas é melhor que vocês profetizem. E muita gente não entende o que é profecia. Muita gente, estou falando muita gente crente. Os outros, então, não sabem nada mesmo. Profetizar é se colocar entre Deus e a pessoa e levar a mensagem para a pessoa, aquela que Deus está mandando falar. E a profecia só serve para 3 coisas: edificar, exortar e consolar. Se alguém te deu uma profecia, você não encontra nessa palavra nem exortação, nem edificação, nem consolo, não é profecia. Está na Bíblia, irmãos. Note que eu não estou dizendo são 3 coisas também, não, são só essas 3 coisas. E o que é exortar? Eu vou falar isso muito aqui na igreja, já falei, os irmãos já até decoraram. Exortar é, falar bem alto agora para sair na gravação. Exortar é chamar para perto. Então a minha palavra pode ser palavra de noite se eu exortar um irmão, ou pode ser palavra de dia se eu exortar um irmão. É natural que eu o advirta, em meio às palavras, que ele está no caminho errado, e se ele não sair, ele está caminhando para a morte. Isso é natural. Mas não é natural e não é louvável que eu já chegue empurrando ele para a morte, apontando o erro, porque às vezes ele nem sabe que está errado. Às vezes alguém chega para nos corrigir, no dia a dia da vida: olha, isso aí que você está fazendo está errado, hein? Diz: qual é o certo? Eu não sei, só sei que está errado. Falei: então você descobre qual é o certo, me traz, porque eu vou continuar fazendo, porque eu não sei. E às vezes nós não estamos preparados para ser dia, porque não abrimos a palavra, não explicamos. Por quê? Por isso aqui. Agora, mesmo assim, ele tem o poder de escolher: eu quero continuar na noite. Nesse pouco tempo que eu pastoreio, eu queria ter pastoreado desde 20 anos de idade, mas aprove a Deus ser mais tarde. Mas eu já estou pedindo a Ele renovação do pedido que eu fiz. Eu pedi a Ele mais 15 anos de vida. Eu falei: Senhor, dá para dar 25? Eu fiz as contas, eu estou vendo gente com o meu cunhado, lá no Espírito Santo, 96 anos, lúcido, falando, dirigindo. Eu falei: poxa, eu também posso. E os 15 que eu pedi não dava 96, eu estou pedindo mais uns 10. Mas sabe para quê? Não é porque eu estou agarrado a essa terra, não. É porque eu quero restaurar, eu quero recuperar, melhor dizendo, eu quero recuperar aquilo que eu perdi. Quanta coisa que eu aprendi e que eu poderia ter feito e não fiz. Quantos colegas meus eu vi, e alguns até morreram, mas há outros aí, amigos, pessoas que estão morrendo por falta de comida boa, falta de palavra. Eu vou ser cobrado, você será cobrado. O Senhor não vai vou te roubar a salvação aqui, porque você não, mas Ele vai dizer: o que é que você fez com o meu nome? Aquele dia que eu te dei a oportunidade, a Margarida do teu lado, falando que ia morrer, que ia se separar do casamento, você separa mesmo, ele é um traste. Você perdeu uma chance de ouro, de restaurar essa vida. Você está fazendo o que na terra? Você é dia ou você é noite? Palavras de vida e não de morte, de louvor e não de murmuração. Agora, isso aí funciona principalmente para você, mas atinja os demais. Quer ver? Primeiro para você. Oh Deus, meu Deus, ninguém merece, que vida, olha, está tudo dando errado.
olha só, está tudo dando errado, não é possível. Olha só, já sei, já não achei meu sapato, já perdi a hora. Vou chegar ali no ponto de ônibus, o ônibus já passou. Assim não dá, vou chegar no meu trabalho e vou levar uma bronca. Irmão, você está preparando o teu espírito para estar tudo dando errado. Por quê? Não é que você, ué, pastor, mas a gente fala, a gente é filho de Deus, aí, não é por isso, é porque você já está armazenando em você, e quando vira uma saída ali, o ônibus passou, mas tem um outro lá, você não vai enxergar, porque você está agarrado naquele ônibus ali. Quando você chegar no trabalho, o seu chefe olhar para você assim, e aí? E aí não, ele disse, não, e aí, parabéns, você está bonito hoje. Você não estava preparado para ouvir isso, porque você preparou para levar uma bronca, um esculacho. Tem uma piada que um humorista, muitos anos, ele já faleceu, ele contou, e é um pouco disso que eu estou falando. Ele disse que o camarada comprou um carro bonito, e ele dizia, o carro antigo lá, rabo de peixe. Lembra disso, Chicão? Eu sei que você lembra, eu também lembro. Estamos juntos. E ele comprou um rabo de peixe, um carro rabo de peixe. E ele estava muito feliz. Comprei um rabo de peixe, e comprei um carro rabo de peixe, e saiu andando. E de repente o pneu do carro furou. E ele, eita, furou o pneu do carro. E ele vai lá pegar o macaco, e não tinha o macaco. Ele disse, pronto, eu comprei um carro rabo de peixe, e o carro não tem macaco. Como é que pode um carro não ter macaco? Eu vou resumir, tá, irmãos? E ele disse, eu já sei, eu vou lá na vila, vou lá na cidade, vou encontrar com o seu Joaquim, ele tem uma oficina, e eu vou pedir a ele um macaco. Aí ele foi andando, mas eu vou pedir um macaco, aí ele vai dizer, mas esse carro, rabo de peixe, não tem macaco? E eu vou dizer, não é da tua conta, eu quero um macaco, quanto custa o macaco? Não, mas... E ele foi discutindo, mas quanto você vai me cobrar pelo macaco? Ele vai cobrar R$100, R$100 por um macaco? Você tem um rabo de peixe? E ele foi, disse, não, R$100 capaz dele não cobrar, capaz dele cobrar mais caro. E quando ele foi murmurando e preparando a sua mente, quando ele chegou na porta, o seu Joaquim falou, o que você precisa? Você está maluco? R$300 por um macaco? E o cara não tinha falado nada. Podem rir, irmãos. Primeiro, a palavra de murmuração afeta a tua vida. Assim como o contrário afeta a tua vida. Afeta não, atinge a tua vida, o contrário. Deus maravilhoso, tem misericórdia, Senhor. Perdi o primeiro ônibus, mas eu sei que o Senhor está me livrando de alguma coisa. E eu vou ter o segundo ônibus. E quando eu lá chegar no meu emprego, as coisas vão ser maravilhosas, porque eu estou exercitando aqui a minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você sentou no segundo ônibus, o cara disse, o dia hoje está ruim. Está não, meu filho. Você vai ver o dia que vai ser maravilhoso. Você está falando para as pessoas e está falando para você, porque você ouve aquilo que você fala. Vamos voltar lá naqueles amigos que sabem que você é crente? Ele disse, eu não posso entender. Magalhães, eu não posso entender como é que você está assim feliz. Você não tem problema, né? Você não sabe os problemas que eu tenho. Mas o que eu tenho acima dos problemas é um Jesus maravilhoso, é um Deus assim, assim, assado. Ele espera isso de você. Vamos na Bíblia? Paulo e Silas, presos. E presos indevidamente. Não, indevidamente na nossa visão, mas na visão da lei lá, eles não podiam pregar o evangelho. Os romanos estavam lá perseguindo os cristãos, aquela guerra, os cristãos sendo perseguidos. E eles estão presos porque pregaram o evangelho, porque fizeram maravilhas no nome de Jesus. Os irmãos que conhecem a Bíblia, aliás, que pergunta, todos os irmãos aqui conhecem a Bíblia. Amém ou não amém? Amém.
onde estavam eles? No cárcere. Os irmãos, a Bíblia diz claramente, mas não precisa de dizer o horário. Os irmãos podem me dizer o turno do dia que era? Hein? Irmãos, não sabem? Hein? 1, 2 e já. Meia-noite, está lá dizendo. Por volta da meia-noite. Quem que estava no meio da noite? 2 dias. Acorrentados, mas era um dia. Já já vai virar dia aqui em tudo. E o que eles faziam? Diz a Bíblia que eles estavam machucados, que além de presos, eles tinham levado umas boas varadas, umas boas chicotadas, ardendo, suor descendo, quem sabe. E diz a Bíblia que eles faziam o quê? Oravam e cantavam. Então minha alma canta-te, Senhor. Não era esse hino, viu, irmão? Quão grande és tu, quão grande és tu. Aí parou esse, eles entraram. Minha alma engrandece ao Senhor. Quem está cantando? É a noite ou é o dia? Eles estão na noite ou no dia? Eles estão no dia? No meio da noite. Amém ou não? Diz a palavra que de repente o dia prevalece. Portas se abrem, pá, 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 batendo aquela bateção de porta de todas as celas, não das dele só. As cadeias deles partiram, a porta deles abriu e as portas dos demais se abriram. O que aconteceu aí? Libertação. O que é isso? Dia. É possível ser dia no meio da noite? Não só é possível, como é necessário. O carcereiro, e agora eu vou fazer aqui uma analogia e tal, vou usar algumas palavras que querem dizer o que o texto diz. O carcereiro tremendo, porque as portas abriram, imaginou, todo mundo fugiu. E vem com uma lanterna, com uma lamparina, mas não era aquela luz que todo mundo precisava. E ele salta e diz: o que eu preciso fazer para ser dia? Quantos apanharam? Quantos captaram? Quantos captaram? Ele não disse isso, mas no contexto ele disse isso. O que eu preciso fazer para ser igual a vocês? O que eu preciso fazer para não deixar que a noite me domine e o medo venha sobre a minha vida? O que eu preciso fazer para eu não ser morto? Porque a lei dizia que o carcereiro, em alguns casos, toda a sua família seriam exterminados, porque ele deixou que os presos fugissem. Ele pensou que os presos tinham fugido. Mas, quando ele salta com a coisa para ver se tinham fugido, o Paulo já respondeu: não te faças mal, ninguém foi embora. Ele falou isso antes da lanterna. Porque quando a gente é dia, a gente enxerga até no escuro. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Vou dar trabalho hoje para vocês escolherem os cortes, hein? Deus está me tocando aqui em algumas coisas, não vou falar, vou deixar Deus usar vocês aí. Amém? Eu quero ser dia. O que eu preciso fazer para ser salvo dessa morte que está iminente na minha vida, da minha família? Ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Só uma explicação, já falei isso aqui na igreja. A raiz desse verbo, ele não está dizendo terás a salvação para a vida eterna. Está embutida dentro de outras coisas que poderão acontecer, mas ele estava falando de salvar da morte, do perigo. É o mesmo verbo que está lá com os discípulos afundando no barco, quase morrendo, e falando: Jesus, o Senhor não vai nos salvar? Eles já eram salvos. Ele está falando no salvar do afogamento. É o mesmo verbo. Às vezes a gente usa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, se crê, a sua casa vai ser salva? Pode ser,
pelo seu testemunho, pode ser depois, pode não ser, tem gente, enfim. Serve também, mas o que está dizendo, você pode usar isso como evangelismo, mas o que está dizendo é o seguinte: o que eu faço para eu ser esse dia e não ter medo da morte? Porque a noite vem. Quantos já sentiram dor de dente aqui? Aquele dor de dente. Quantos já sentiram de dia, dor de dente de dia? E quantos já sentiram de noite? Não parece que é o dobro? A noite não passa, irmão. Por isso que a Bíblia diz sobre a noite e sobre o dia: o choro pode durar uma noite, mas quando chegar o dia, chega o quê? E quem é o dia? Quem é o dia? Eu. Quem é o dia? Então, irmão, quando você chegar perto de um irmão que está em choro, em pranto, e às vezes ele não está chorando naquele momento, ele está chorando há 2 anos, há 3 anos. Minha esposa estava no salão, a irmã do salão está aqui, e a irmã do salão chamou a minha esposa e disse assim: pastora, tem uma irmã ali e ela está chorando agora, mas ela estava chorando, vocês vão entender, por um tempo já, não 24 horas, mas ela de vez em quando ela chorava, sentia naquele momento alguma coisa, ela tocou, ela estava chorando, indo ali no banheiro. A senhora quer ir lá orar por ela? A Vera falou: eu vou. Em olhar, orou por ela, a irmã do salão levou no cantinho. A gente tem que ter sabedoria. Ela chamou, ela é do salão, ela é uma das gerentes, ela é gerente, cuidado para você não chegar no meio de um trabalho de uma pessoa e querer mostrar que tem a sabedoria. Se você não sentir a entrada, não entre. Ore aqui, Senhor, me arranja uma porta, me arranja um escape aqui, me arranja um gancho para eu entrar. E vai aparecer o gancho. Bom, e a Vera orou, ela se sentindo muito melhor. Ai, com a alma amargurada. Aí a pastora perguntou: mas você pode me dizer, para a gente continuar orando, qual é o seu problema? Mas o problema é que eu fui fazer uma viagem de férias e meu filho morreu nessa viagem. Puxa vida. Aí a minha esposa deu mais umas palavras, que agora ela já tinha um propósito, e orou, e disse assim: vai lá na nossa igreja. E não sei se foi domingo passado ou no anterior, ela esteve aqui e trouxe mais uma pessoa. Irmãos, essa oração trouxe o filho dela de volta? Talvez até pudesse trazer se fosse na hora, mas ok. Mas nós somos dia, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você é dia, você precisa transmitir segurança aos que te cercam. Eu preciso transmitir segurança aos que estão comigo. E agora, como pastor, eu digo: se você está nessa igreja e não sente segurança nos pastores, meu irmão, a melhor coisa que você precisa fazer é procurar uma igreja onde você se sinta seguro. Na palavra que o pastor leva, do que os líderes levam, que não é só o pastor, né? Você precisa crer. Assim como você precisa crer em Jesus. Jesus, me salva, me dá a mão, não sei se eu dou, não sei se eu não dou, Jesus, mas será que eu dou, será que eu não dou? Você precisa crer, você não tem outra saída. Chama-se fé. Se você vai pedir uma oração ao seu irmão aí do lado, nessa igreja, vou sair do pastor agora: irmão, ora por mim, qual é o seu problema? Meu problema é que eu estou desempregado, e já tem 6 meses, e se passar mais um mês eu não tenho o que comer, eu vou orar. Mas eu não sei, né? Porque já tem 6 meses. Irmão, você precisa crer. Você até atrapalha o irmão que vai orar. Você começa a virar um eclipse e escurecer o dia do irmão. Nós precisamos transmitir segurança. As pessoas esperam de nós, mas você... Por isso que as pessoas... os noticiários fazem um escândalo tremendo.
Quando um pastor, quando um irmão, um líder da igreja comete um adultério, ou rouba, ou faz alguma coisa, porque isso é impossível na visão deles, inadmissível, mas tem 1 bilhão de pessoas fazendo a mesma coisa. E ele diz, não, mas você não pode, porque você é dia. Se você é dia, os seus comentários acerca da vida cristã, seja da sua igreja ou seja de outra igreja, eles têm que ser coerentes com a palavra de Deus. E não serem comentários de noite. Nós temos que ficar mais nas brechas. Nós temos que fazer como pais. Seu filho fez uma besteira, você, atenção, vou botar aqui o microfone na rua. Alô, meu filho hoje fez uma coisa muito feia. Ele roubou do vizinho um negócio. Venham todos ver meu filho. Aliás, não precisam vir. Eu vou botar a foto dele aqui na internet. Vocês fazem isso? Eu sei quem faz. Ele não é pai. Ele não é pai. Mas às vezes nós fazemos isso com os nossos irmãos. Você é noite ou é dia? Então, ao chegar a algum lugar que seja noite, ou que anuncie trevas e noite, você não pode virar noite e nem virar trevas. Não se misture. É possível, nesse caso, você transformar. É o único caso não, quando você chega na noite, a noite não é mais noite. Quando o dia chega de noite, a noite fala, tchau, estou indo embora, quem vai reinar agora é o dia. Então, se você, como servo de Deus, que é dia, você é luz, você é dia, repita, eu sou dia. Ih, não acreditei não. Mas era ensaio, não é? 1, 2 e já? Eu sou dia. Fiquei até alegre. Porque eu pensei que era um dia nebuloso. Aleluia. Brincadeiras, né, irmãos? A gente faz isso para despertar. Nós temos que ser claros, transparentes e convincentes em todos os momentos que enfrentamos prenúncio de trevas. Transparente, convincente, claros. A pessoa pode não aceitar, isso aí é o arbítrio dela. Mas você precisa ser transparente e convincente. Muita gente tem muita dificuldade de contrariar um amigo mais chegado. Muita gente tem. E ele fala uma coisa errada, não é? É assim, meu amado, eu estou contigo. É a miga, conta comigo, miga, conta, miga. Mas é errado, irmão. Mas eu gosto muito dela. Mas o cara está falando está errado, irmão. Mas tadinha. E o amor? Onde fica o amor? O amor para isso? O amor é nisso, mas funcionando de uma outra forma. Minha filha, deixa eu te falar. Está errado, a Bíblia diz isso. Mas eu te amo tanto que eu vou te ajudar a sair dessa. Mas vamos fazer a coisa certa. Por amor. E é porque eu te amo que eu estou te falando a verdade. Se eu sou muito teu amigo e você está entrando ali, eu vou atravessar esse rio, pode atravessar que é rasinho, e eu sei que não é, eu não sou seu amigo. Eu te dizer, isso é muito fundo, você sabe nadar? Não sei. Então não entre, filho, você vai morrer afogado, você nem sabe nadar. Quando você não encontra razões para negar a um amigo algum pedido dele que fira os seus princípios bíblicos, você estava dizendo, ele é mais meu amigo do que Jesus. Para Jesus eu consigo dar um baile nele e dizer, mas o meu amigo eu não posso negar.
Às vezes, amados, nós assumimos compromissos com Deus. Chegamos no altar e falamos: sim, prometo, assim como a gente faz no altar no casamento, prometo estar ao teu lado, viver contigo até que a morte nos separe. E antes da morte separar, você dá o seu jeito. E nós chegamos e dizemos: Senhor, eu me comprometo a falar da tua palavra, e não fala. Comprometo sustentar esta família com oração, com dízimos, ofertas e presença. Você falta mais do que vem. Mas por que não, pastor? Mas eu não pude deixar de atender isso. Mas você não pôde deixar de atender um amigo e deixou de atender o seu compromisso que você fez com Jesus. Obviamente, irmãos, eu não estou falando aqui em tudo. Os irmãos inteligentes entendem. Às vezes, assumimos um compromisso, damos a nossa palavra, a pessoa fica esperando e nós nem ligamos para dizer que não vamos. Isso não é bíblico. Não é do dia isso é da noite. À noite os gatos são pardos. O que é isso? À noite há enganos. Eu penso que vi, mas não vi. Penso que foi, mas não foi. As pessoas precisam ver claramente. Por fim, nós somos a luz do mundo, diz em Mateus 5, 14 a 16. Ele diz que uma cidade edificada sobre um monte é impossível de esconder. Mas ele também diz que uma candeia acesa não serve para nada se ficar escondida. Somos dia e somos luz. Mas, cuidado, você não tem luz própria. Eu tenho um amigo, pastor, amigo, me chamou várias vezes, fui à igreja dele, me ajudou no meu ministério, me divulgou, um amigo, uma pessoa, inimigo não faria isso comigo, né? Um amigo, mas não é aquele amigão, mas é amigo. E eu não era pastor de igreja, não estava com nenhuma igreja, e Deus começou a me incomodar. Assim como ele abriu o seu coração comigo, falando algumas coisas para me ajudar, para eu ajudá-lo em oração, eu disse a ele: rapaz, eu estou orando, Deus está me incomodando de nós começarmos um trabalho, uma igreja. Eu achava que eu ia ser um pastor de uma igreja, numa denominação que eu estive, mas não foi lá. Um dia a pastora falou para mim: não vai ser aqui, espere. E eu orando, porque não é que eu queria ser, eu quero ser pastor, quero status, eu quero... Irmãos, desculpe lá, mais pessoas me conheciam como cantor Isaías Mendes do que hoje me conhecem como pastor Isaías Mendes, aqui. Eu cantei para o Maracanã, cheio, junto com outros, né? Eu sozinho, né? E aqui eu estou pregando para 100 e poucas pessoas. Já preguei em convenções grandes. Não era isso que eu estava buscando. Estou falando com o meu coração aberto. Mas eu comecei a sentir o chamado apertar no meu coração. Presta atenção nessa história, porque ela tem fundamento. Porque com 9, 10 anos de idade, eu falava que queria ser pastor. E depois eu obtive paralisia infantil na perna esquerda, que foi curada, os irmãos já sabem, não tenho nada. E eu disse: como eu vou ser pastor? Eu achava que eu, aleijado, não poderia ser pastor. Então aquilo começou, Deus me deu linha, fui para o mercado financeiro, trabalhei, Deus puxou a cortina agora. E ele começou a esquentar no meu coração. E começamos a procurar um lugar para abrir uma igreja. Mas antes de procurar, eu queria saber o que igreja, se eu já estava agora quase certo que não seria nenhuma dessas. Ele diz para mim: meu amado,
Você tem luz própria. Você é o Isaías Mendes. E aquilo não desceu bem em mim. Eu me lembrei de José, brilhando na casa de Potifar, mas não era aquilo que Deus queria para ele. Deus falou que ele ia liderar um povo enorme, e ali não tinha um povo enorme, talvez tivesse 10, 20, 15 pessoas na casa, não sei, 30 que seja. E a mulher de Potifar disse assim: eu posso fazer você muito mais. E se engraçou para ele, disse: deita comigo. Era só ele dizer sim, mas você não vai contar para ninguém? Não, não vou contar para ninguém. Pronto, tudo foi por água abaixo. Ele aceitou a proposta. E aquilo não desceu bem no meu coração. Você tem luz própria. O que ele estava dizendo? Cara, você tem um nome que na hora que você abrir uma igreja, irmãos, é ele que está dizendo, não sou eu. Eu tenho um nome. Tanto que nada disso aconteceu. E a minha esposa está aqui, eu tinha um medo disso danado. Eu tinha um medo das igrejas que eu passei por Portugal, e as pessoas gostam muito de mim lá, e dizem assim: o irmão Isaías desviou, abriu uma igreja com o nome dele, pá. Eu tinha esse medo. Não é isso que eu plantei. Ele diz: você vai abrir uma igreja, vai colocar lá cantor Isaías Mendes, vai vir muita gente. E para provar que essa palavra não era de Deus, quando eu recebi o chamado para abrir a congregação da Shalom, de Cachoeiro de Itapemirim, a congregação aqui, que nós não somos mais, somos autônomos agora, né? Começamos com pessoas novas e nem uma pessoa daquelas que eu imaginei que viessem, nenhuma delas veio. E eu disse: se eu soltar na Rádio Melodia, que agora eu estou com uma igreja, vai encher de gente. Veio ninguém. Porque Deus está dizendo: você não tem luz própria, você só é dia se você for meu filho. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. E quem é filho tem um pai, e o pai é a matriz. Não tente ter luz própria, você não vai brilhar de noite, você vai ser sufocado pela noite. Significa dizer: pai, eu não sei o que fazer. Mas você já fez 10 vezes, mas essa é uma situação nova, eu não sei o que fazer. E o apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. A minha luz não brilha a partir de mim, a minha luz brilha a partir do Pai da luz. Eu sou filho da luz, e eu brilho, porque meu brilho está vindo de Jesus. Eu tenho palavras de vida, porque as palavras não são minhas, mas são daqui. Eu oro e as pessoas são curadas ou libertas. Eu não estou dizendo eu, Isaías, você dizendo, todos nós. Eu oro e as pessoas são curadas, porque Deus cura e não eu. Por isso, a minha palavra para você nessa noite, para finalizar essas frases: procure ter intimidade com Jesus. Você só brilhará se você estiver perto de Jesus. A sua bateria está intimamente ligada à distância que você está do Pai. Muito perto, muita bateria. Tem umas frases que dizem, desde que eu era criança eu escuto: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração. Pode aplicar nessa mensagem de hoje. Muito próximo, muita luz. Próximo, alguma luz. Longe, nenhuma luz.
Levante, fica de pé, por favor, vamos orar. Sinceramente, você entendeu que essa palavra é uma palavra de exortação e de incentivo a você ser dia e dominar tudo nas trevas, começando pela sua vida? Você entendeu isso? Entenderam mesmo, irmãos? Não mintam para Deus. Amém, eu creio que entenderam. Eu não sei ser mais claro do que fui. Isso significa que quando a sua lanterna estiver descarregada, você precisa pôr para carregar. Não levante, está descarregada, não posso ser usado. Você identificou, ou compre uma bateria nova, se ela não for recarregável. Ou recarregue as baterias. Nós estamos vivendo finalzinho, mas finalzinho. Eu costumo dizer assim, de brincadeira, né? Mas só para você entender, Jesus está já quase com o pé nas nuvens. Daqui a pouco mais, daqui uns dias, daqui uns meses e tal, os irmãos vão vendo muitas coisas nas leis que nós vamos ter que obedecer. E nós vamos ter que arranjar saídas. Nós não podemos nos entregar. E se a gente morrer? Você que decide se você quer continuar no meio das trevas ou se você quer ser luz ainda que morto. Porque você vai resplandecer lá na rua, na avenida central do céu. É a nossa sina, irmãos. Jesus nunca escondeu isso da gente. Alguns morreram antes de vocês e antes de nós, só porque quiseram ser luz. Mas os nomes deles, até hoje, são lembrados, reverenciados, não adorados, mas reverenciados, no sentido de sejam como pessoas. O que vocês, casais, que têm filhos pequenos, o que vocês esperam que seus filhos digam de vocês? Em março eu fui na minha cidade, em Guaçuí, levei lá meus netos e encontrei lá alguns amigos da minha idade, porque os outros que eram mais velhos que eu já morreram, naturalmente, mas aqueles que eram da minha idade estão lá da minha idade, obviamente, né? Que descoberta que eu fiz, né? E você quem eu te conheço? Eu sou o Josino, eu era neto do Lula Pires, ele era porque o Lula Pires morreu. Eu falei assim, então, e você é quem? Eu falei, sou Isaías Mendes, filho do Antônio Mendes. A gente na roça tem uns negócios. Homem de Deus, hein? Homem de Deus. Você não era daquela igreja, vocês não eram daquela igreja ali, metodista, ali perto da rodoviária, assim? Ah, eu sei. E aí meu neto olhando, as pessoas ouvindo falar do meu pai e da minha mãe, que eram homens de oração. Mas eles não eram crentes. Esses que falaram não eram crentes. E nem ficaram crentes. Mas eles têm o seguinte, se um dia eu precisar, eu vou lá procurar aquilo que o seu Antônio, dona Ana, e agora? Será que seus filhos e os seus netos vão seguir? O que é que eles dirão de você? Meu pai, eu queria ser como meu pai. Ou ele disse assim, não, eu quero casar logo, que eu quero sair da casa do meu pai. Eu não aguento, meu Deus do céu, que treva que eu vivo lá. Isso depende de você. E se você está vivendo uma situação de desconforto na sua casa, é o momento. Se você não está, não, nós temos uma família unida, é o momento. Porque o inimigo está chegando com todas as garras para levar os nossos filhos. Primeiro eles vão fazer aqui, no ouvido, vão comprar, apresentando coisas legais. Mas você tem que ser dia dentro da sua casa primeiro. Duvido você ser dia lá fora se você não é dia aqui dentro. Então eu quero aproveitar esse momento. Esse momento é um momento de convocação. O que os irmãos acham? Que eu, como pastor dessa igreja, quero uma igreja forte, média ou fraca? Por inteligência, inclusive. Eu quero forte. Se eu tiver aqui em 180 irmãos, se eu tiver aqui 20, já ajuda muito que dividam as cargas de oração.
Mas e se eu tiver 180? Aí a gente nada de braçada. Aí, uhul! E é isso que eu espero. Então eu quero convocar primeiro para você sair da noite e vir para o dia. E a única forma que você tem de fazer isso, a única, não tem duas, é você se apresentar a Jesus, render-se a Jesus, arrepender-se de não estar fazendo aquilo que lhe foi proposto a fazer, foi designado a você. Em que, pastor? Não, um monte de coisa. O Espírito Santo já falou contigo. Se ele não falou, quem sou eu para falar? Não é verdade? E eu quero orar por você, meu irmão. Hoje nós não teremos o nosso esforço, a escola dominical. Começamos no tempo de 9 horas, porque não tivemos a consagração. Mas vamos fazer essa consagração agora aqui. Eu quero chamar aqui à frente. Pastor, mas não vai caber aí, não precisa. Pode vir aqui, fica no altar, se alguém quiser, sobe comigo no altar, estou autorizando, pode subir. Não é que eu tenho que autorizar o altar. O altar só não pode ser usado de forma fora do contexto e do pretexto. Mas podem vir, sobe aqui no altar, vamos ficar todo mundo junto. Quero orar pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios. Você precisa ser dia nos seus negócios, precisa ser dia no seu trabalho. Eu quero oferecer isso para você. Vem aqui, eu quero orar. Eu sei que tem muita gente. Pode vir, vem aqui na frente, vem aqui. Primeiro, para facilitar, os irmãos já venham subindo exatamente, para abrir passagem ali. Eu estou te convocando para uma guerra. Você está entendendo isso? Vocês entenderam que eu estou chamando para uma guerra? Hein? Mas eu não vou enviar ninguém, Jesus, né? Sem arma. E ele não vai dar um revólver 38 para uma guerra lá no Iraque, no Irã. Não, um revólver 38 lá vai ser brincadeira, vai fazer cosquinha. Pode subir, as pessoas sobem para o altar para facilitar.